Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Filhos amados, chegamos então no 17º capítulo do nosso livro do Retiro Quaresmal, e hoje com um tema muito especial e profundo, a Eucaristia. Por isso eu queria convidar você a iniciar este momento de partilha, de pregação, entoando este canto que vai dizer te amar, Jesus, por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, crer por quem não crê, esperar por aqueles que não esperam em ti. É por isso que eu estou aqui, para reparar o teu coração. Aqui no Exército de São Miguel, nós devemos tudo à Santíssima Virgem Maria e devemos tudo a Jesus presente na Eucaristia. O nosso exército é um exército de adoradores. Seja no Rosário da Madrugada, Jesus Eucarístico ali está. Seja na novena de Pompeia, Jesus Eucarístico ali está. Seja na hora da misericórdia, Jesus Eucarístico ali está. Seja no terço do combate, Jesus Eucarístico ali está. Eu dizia outrora, perguntam qual o segredo de tantos milagres, qual o segredo de tantas conversões, qual o segredo de tantas curas e libertações que têm acontecido através deste grande exército de oração, exército de São Miguel. E quantas vezes nós dissemos, é um só e está aos olhos de todos. É Jesus presente na Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, a adoração nos transforma. A adoração nos liberta. A adoração nos cura. A adoração nos salva. A adoração nos converte. E o grande ataque que nós temos vivido nesses tempos é, sem dúvida, a Eucaristia. O grande ataque que nós temos vivido é a Eucaristia. O nosso Deus. O livro do Retiro Quaresmal traz hoje na página 155. Ele diz, seria possível que alguém desse uma prova maior do que a própria vida para demonstrar amor? Porque Jesus deu a sua vida na cruz. É possível alguém dar uma prova maior do que a própria vida para demonstrar o seu amor? Sim, é possível. É possível uma prova ainda maior. A maior prova do amor de Deus, a sua presença real na Eucaristia. Eis que eu estou convosco até o fim. É o maior aniquilamento deste Deus, é permanecer presente e escondido sob a espécie do pão. A maior prova de amor. Por isso eu queria começar assim, que você começasse declarando aí, indo para o seu trabalho, na sua casa. Quantos que haviam se distanciado deste Deus presente na Eucaristia e hoje estão retornando para a igreja. Porque é verdade que nós podemos encontrar tantas coisas em tantos lugares, mas os sacramentos, de maneira particular a Eucaristia, somente a igreja católica a contém, a guarda como seu grande tesouro e a distribui aos seus filhos. Somente a Igreja Católica traz então Deus do céu à terra em cada Santa Missa. Somente na igreja podemos ser nutridos pelo pão da vida. E como diz Jesus no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão vive eternamente. Declara isso. Declara, te amar. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, e esperar por quem não espera em ti, e pelos que não creem eu estou aqui. Com mais amor, te amar. Te amar por quem não te ama. Por quem não te ama. Te adorar. Te adorar por quem não te adora. Por quem não te adora. Esperar. E esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem. E pelos que não creem eu estou aqui. E queremos que esta pregação então inflame o nosso coração de amor a Jesus presente na Eucaristia. É prova que a conversão do coração está acontecendo. Quando o seu coração começa a sentir fome e sede de Deus presente no Santíssimo Sacramento. É um dos sinais de que essa conversão interior, de que essa conversão profunda está verdadeiramente acontecendo. De que esse coração está se apaixonando por Deus presente no Santíssimo Sacramento. Filho, eu quero iniciar partilhando com você o que está lá no livro Imitação de Cristo, o capítulo 4, dos admiráveis frutos colhidos pelos que comungam devotamente. É o livro 4, capítulo 4 do livro 4 de Imitação de Cristo. Presta atenção nisso aqui, quais são os frutos colhidos por aqueles que comungam devotamente. E o autor então elenca 9 frutos da comunhão eucarística. Primeiro ele diz, a comunhão une a alma com nosso Senhor Jesus Cristo e a incorpora nele. Por isso ele mesmo disse, quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Acabamos de ler isso aqui, João 6. Então o primeiro fruto da comunhão é unir a alma com nosso Senhor e a incorporar nele. Estamos unidos, ele permanece em nós, nós permanecemos nele. É o primeiro fruto, unir-se a Deus. O segundo fruto da comunhão eucarística, ela aumenta e conserva a graça na alma. Dá abundância de virtudes, dá força contra as tentações, vitória contra os inimigos, visíveis e invisíveis, até mesmo bem-estar corporal e perfeição de vida àquele que comunga com frequência e dignamente. E aqui já me vem à mente quantas vezes nós estamos definhando na vida espiritual porque está nos faltando este alimento. O cristão, ele não pode viver sem este alimento, sem este pão do céu. Assim como eu e você, nós não vivemos sem o pão material, o pão da terra, sem almoçar, jantar, sem nos alimentarmos diariamente, porque o nosso corpo pede, precisa. Assim também a nossa alma não pode ter vida sem a Eucaristia. Então veja, ela aumenta e conserva a graça na alma. Ela dá abundância de virtudes, força contra as tentações, vitória contra os inimigos visíveis e invisíveis, até mesmo bem-estar corporal e perfeição de vida àquele que comunga com frequência e dignamente. Eu ainda estou no segundo fruto. Olha o terceiro fruto. A comunhão, ela restaura e esclarece o entendimento. Recria e deleita o coração e expulsa dele as trevas. Quarto fruto, torna a alma humilde, piedosa, devota, paciente e inflama a vontade do amor divino. Ela aumenta, quinto fruto, aumenta os hábitos virtuosos, enfraquece os aguilhões da carne e apazigua os ardores da concupiscência.
Sexto, ela reanima a esperança pela certeza da fé e aumenta a devoção. Sétimo, perdoa e apaga os pecados veniais, preserva dos pecados mortais e faz perseverar em santos desejos, bons propósitos e resoluções e superar generosamente todas as dificuldades. Oitavo, nos torna participantes de todos os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e nos dá o penhor seguro da glória do paraíso. Jesus falou, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue viverá eternamente. É penhor seguro da glória do paraíso. Nono fruto, nos torna prontos para fazer o bem. Misericordiosos e liberais para com os indigentes, ela diminui sempre a pena devida aos nossos pecados. Nos torna prontos para fazer o bem. Veja, o livro Imitação de Cristo nos traz aqui esses 9 frutos da comunhão eucarística. Mas você deve, assim como hoje, a meditação do livro nos leva a refletir. Você pode ouvir tudo isso aqui e dizer, eu não tenho percebido esses frutos na minha comunhão eucarística. Olha o que o nosso livro traz hoje. Uma única comunhão bem feita pode transformar o maior pecador no maior santo. Olha isso aqui, gente. Uma única comunhão bem feita pode transformar o maior pecador no maior santo. Se eu não me engano, foi a Beata Imelda, né? Que tinha tanto desejo de receber a Eucaristia, que ela comungou uma única vez. E dali foi direto para o céu. Recebeu Jesus e faleceu em seguida, num êxtase de amor. Uma única comunhão bem feita pode transformar o maior pecador no maior santo. E nós nos detemos diante disso aqui, podemos nos perguntar, será que então que as minhas comunhões estão sendo frutuosas? Será que eu tenho colhido esses frutos na minha comunhão? De crescimento na virtude, de maior intimidade com Deus? É essa reflexão que hoje o livro nos leva a fazer. Eu me tornei melhor? Será que eu estou mais próximo da perfeição após tantas comunhões? Quais falhas eu corrigi? Quais virtudes eu adquiri ou fortaleci? É uma vergonha que comungando mensalmente, semanalmente ou talvez até diariamente, a minha vida permaneça tão imperfeita, sem mortificação e dissipada. Eu recebi Deus tantas vezes, humilhado e aniquilado por amor a mim, e eu ainda me vejo cheio de orgulho, vaidade, amor próprio, preguiças, ociosidades. Senhor Jesus, tende misericórdia. E nós vamos clamar hoje e fazer essa reflexão de por que as nossas comunhões eucarísticas então talvez não estejam sendo tão frutuosas assim. Eu quero partilhar com você. O Papa São Pio X, num dos documentos, ele vai estabelecer quais as condições com as quais nós devemos nos aproximar da Eucaristia. Uma das primeiras coisas que eu quero frisar, gente, é a preparação necessária para receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Olha que aqui eu já estou pulando aquela questão, né? Será que Ele está mesmo presente no Santíssimo Sacramento? Pode ser que nós ainda tenhamos no meio de nós algumas pessoas um tanto quanto céticas, algumas pessoas que ainda duvidam da presença real de Jesus na Eucaristia. Olha, ao longo da história nós lemos que isso aconteceu até mesmo na vida de sacerdotes. E na verdade, em uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos, fala-se que um número absurdo de até mesmo sacerdotes e de cristãos católicos que não creem mais na presença real de Jesus na Eucaristia. Olha o absurdo. Olha a falta de fé. Então, eu abro um parêntese aqui antes de falar com você sobre as disposições necessárias para realmente fazermos uma comunhão frutuosa. Eu quero lembrar você dos milagres eucarísticos que aconteceram ao longo da história. E um dos mais famosos, claro, é o de Lanciano, na Itália, acontecido. Nós tivemos a graça, numa das últimas peregrinações que fizemos, viagens que fizemos, inclusive com o exército de São Miguel, nós fomos até Lanciano. E eu me lembrava, preparando essa pregação, se não fosse o voo, se não fosse os afazeres, se não fosse as demais obrigações que a vida
nos impõe e nos pede, certamente estaríamos lá até hoje. A experiência de céu é tão profunda. A experiência de céu em Nantiano é algo extraordinário. Estar ali diante daquele milagre eucarístico é uma atmosfera, uma gravidade que nos atrai. Nós ficamos ali de joelhos. A Madre Kelly conduziu uma adoração naquele lugar e foi uma experiência de céu. É claro que os nossos sacrários, os nossos altares, as nossas igrejas são também elas nantiano, porque todos os dias o milagre acontece. Agora lá o milagre é possível ser visto, né, a olho nu, com esses olhos humanos. Diferente do que acontece nos nossos altares, onde precisamos aderir com a fé. Lá os nossos olhos podem ver. Porque o pão tornou-se carne. E o vinho tornou-se verdadeiramente moléculas de sangue, comprovado cientificamente, gente. Tratava-se de um sacerdote que estava ali com crise de fé, então. Um monge da Ordem de São Basílio que estava celebrando na igreja dos santos, Negociano e Domiciano. E terminada a consagração que ele realizara, a hóstia transformou-se em carne, o vinho em sangue, depositado dentro do cálice. E o exame das relíquias, segundo critérios rigorosamente científicos, foi efetuado. E quais os resultados encontrados? Foram surpreendentes. Veja, a carne é verdadeira carne. Não é mais a aparência de pão, como nós vemos aqui quando estamos adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Nós sabemos que é carne, mas nós estamos vendo pão. Nós sabemos que é Jesus, mas nós estamos vendo pão. Lá, naquele ostensório, nós vemos carne. E as pesquisas comprovam, a carne é verdadeiramente carne, o sangue é verdadeiramente sangue. E não para por aí. A carne é do tecido muscular do coração. É carne do coração. A carne e o sangue são do mesmo tipo AB. E pertence à espécie humana, ou seja, observação, o mesmo tipo de sangue encontrado no sudário de Turim, que envolveu o corpo de Jesus, é o mesmo tipo sanguíneo. AB, presente no sudário de Turim. Trata-se de carne e sangue de uma pessoa viva, não é uma pessoa morta, é carne e sangue de uma pessoa viva. Esse sangue é o mesmo que tivesse sido retirado naquele mesmo dia de um ser vivo, não é de um ser morto, é de um ser vivo. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, outros minerais. E a conservação da carne e do sangue deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. Não apodreceu, permanece conservado. É um fenômeno extraordinário. E os próprios cientistas disseram então aos frades daquele lugar, e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Gente, é uma experiência extraordinária e esse é o nosso maior tesouro. É Jesus presente no Santíssimo Sacramento. E veja o quanto que existe um plano diabólico. Coisas que talvez hoje nem me é dado falar aqui de maneira tão aberta. Mas o quanto que há de perseguição para que eu e você percamos a piedade eucarística. E eu digo que é uma das coisas que realmente atrai o nosso olhar. É o zelo à Eucaristia. Quando nós chegamos numa paróquia, numa comunidade, essa paróquia ela é fértil, ela é fecunda, tenha certeza disso, a partir do zelo que existe para com a Eucaristia. Ou ela é estéril e infecunda, por causa do desleixo, por causa da falta de zelo com a Eucaristia. Algumas pessoas que vão dizer, mas será que nós precisamos colocar flores para Jesus? Será que nós devemos colocar flores no sacrário? É impressionante como os grandes deste mundo, os poderosos deste mundo ganham tantos presentes, não é? Flores é o de menos. Mas os poderosos deste mundo o tempo todo são bajulados com presentes. E nós, filhos de Deus, não podemos levar uma flor, adornar o sacrário de Jesus, o altar do Senhor com flores.
Mas vende essas flores, irmã Maria Raquel, e dá aos pobres. Nós só vamos ter o que dá aos pobres se aquele que é o Senhor da providência se agradar da nossa oferta. Se aquele que é o Senhor da providência nos prover com aquilo que nós possamos também dividir com os nossos irmãos. E eu posso aqui dar um testemunho particular. Por graça de Deus, não falta flores aqui no Instituto Hesed para Jesus. E por isso, porque o Senhor se agrada, porque o Senhor está feliz com os seus filhos, jamais faltou o pão, seja na nossa mesa, ou seja na mesa daquelas famílias com quem nós dividimos. Aquelas famílias carentes que nós ajudamos. Quantas por mês, irmã Maria Jana? 3.000, 2.000? Quantas famílias? São mais de 1.000 famílias assistidas, mais de 2.000 cestas básicas distribuídas. Você consegue compreender? Olha aqui qual é a tentação. Tratar Jesus de qualquer jeito, não oferecer dignidade. Qualquer pessoa da terra, e o que é uma pessoa da terra diante de Deus? Somos um vermezinho, mas os poderosos dessa terra se vestem de pompas. E nós não devemos dar ao nosso Deus, ao nosso Rei, o tratamento minimamente que nós pudermos. Aqueles reis magos, pagãos, foram ao encontro do Senhor, reclinado naquela manjedoura, e levaram ouro, incenso, mirra, levaram seus presentes. Reconheceram nele, então, ali, aquele que lhes foi comunicado, que os astros, então, apontavam. Sob a gruta estava, então, a estrela de Belém. É ele, é o Messias, é o esperado. E renderam a sua homenagem. E reconheceram, se prostraram na sua presença. Ele é o Rei dos Reis. E nós não devemos dar menos dignidade. Nós sabemos que precisamos de sinais. O ser humano precisa de sinais, e é preciso sim dar a Jesus presente na Eucaristia o mínimo de dignidade que nós pudermos. Nós temos visto esse movimento no Brasil, e com que alegria nós vemos. Uma comunidade, ela pode, por mais pobre que ela seja, mas porque ela ama o seu Senhor, ela faz uma rifa, ela se organiza, ela faz um sorteio. E ela providencia um sacrário, ela providencia um ostensório, ela providencia panos, não é toalhas de altar, ela providencia porque para o culto, para o santo sacrifício, nós devemos dar o melhor. Nós devemos dar o melhor. Pode escrever isso no seu coração. Essa paróquia, essa comunidade, ela será tão mais fecunda quanto mais zelosa ela for para com o Senhor Eucarístico. E quanto mais zelosa ela for para com a Eucaristia, mais frutos se produzirá ali, e mais as pessoas receberão ajuda. Maior será a ação caritativa ali, tenha certeza disso, porque uma coisa não se opõe à outra. Agora, quanto menos zelo ela tiver para com a Eucaristia, as pessoas vão começar a perder a fé. As pessoas vão começar a comungar de qualquer jeito. E muito menos ação caritativa haverá naquele lugar. Nós somos cristãos católicos, não somos chamados a fazer filantropia. Nós somos chamados à caridade. Que é muito mais do que alimentar o corpo, é alimentando o corpo daquela pessoa, apontar para ela o céu. Apontar para ela o céu. Filhos amados, quantas comunhões sacrílegas. Sabe, ano passado nós tivemos uma onda de profanações, uma onda de arrombamentos em igrejas, onde sacrários e altares foram profanados, hóstias consagradas foram roubadas. Embora isso seja algo tão triste, e o exército de São Miguel fez oração de reparação, fizemos aqui cercos de reparação, adoração 24 horas para reparar o coração eucarístico de Jesus. Mas sabe o que é interessante nisso tudo? Que muitas vezes esses atos que provêm, não é, de satanistas, sabe o que é interessante nisso tudo? É porque a contragosto, eles estão testemunhando que Jesus está realmente presente na hóstia consagrada. Que ali estamos verdadeiramente diante do sagrado. O que muitas vezes cristãos que se dizem católicos duvidam, eles estão atestando a contragosto que sob aquela espécie de pão está o nosso Rei,
Está o Rei do céu e da terra. De outro modo, não estariam arrombando as igrejas e roubando as hóstias consagradas, para levarem para rituais, para então profanarem, fazerem tantos atos horrendos para com o nosso Senhor e o nosso Deus. Eu sei que para quem tem fé, nenhuma prova, nenhuma explicação é necessária, não é? Assim como para quem não tem, nenhuma explicação é suficiente. Mas nós não podemos desprezar os sinais. Eu estou aqui com um milagre acontecido na Colômbia que para mim é um dos mais expressivos. Em 31 de janeiro de 1906, na pequena ilha de Tumaco, não sei se pronuncia assim, na Colômbia, na costa do Pacífico, a terra tremeu assustadoramente por 10 minutos. O mar já tinha avançado 1,5 metro da costa, formando uma enorme onda que seria capaz de fazer desaparecer da terra a pequena ilha. O padre Gerardo Larrondo, então, consumou imediatamente todas as hóstias consagradas do sacrário e reservou apenas a hóstia magna. E em seguida convocou os fiéis que se reuniam na porta da igreja e saíram em procissão juntamente com o padre Julián em direção à praia. Gente, estavam sob a ameaça de um tsunami. A terra tremeu, o mar recuou. E o próximo passo era um tsunami que poderia então destruir toda aquela ilha. E o que é que aquele sacerdote fez? Convocou o povo e foi em procissão com o Santíssimo Sacramento em direção à onda, em direção a tsunami, em direção à praia. Olha a fé deste povo. E chegando à praia, Padre Larrondo caminhou em direção à onda que se aproximava, ergueu o ostensório com a hóstia magna, traçando o sinal da cruz, e a onda retrocedeu. O mar voltou ao seu estado normal. E os moradores foram tomados de uma euforia incontrolável, porque o Senhor os havia livrado da morte. Há séculos atrás, uma outra pessoa fez isso também diante de uma ameaça, vocês lembram? O nome dela, Santa Clara de Assis. Quando com as suas monjas naquele mosteiro, que também tivemos a oportunidade de lá estar, e é impressionante a atmosfera espiritual, a presença que se faz sentir de Santa Clara de Assis naquele lugar. Quando seu mosteiro estava para ser invadido pelos sarracenos, que vinham para violentar as suas filhas, para pilhar aquele mosteiro, o que é que aquela mulher enferma, debilitada, sem forças para reagir àquela invasão fez? Ela não tinha força, mas ela conhecia aquele que tudo pode. Ela se dirige à capela, ela abre o sacrário, ela toma Jesus então no ostensório, ela ergue então o Senhor no Santíssimo Sacramento. E o que é que acontece? Aqueles homens que vinham para violentar, que vinham para adentrar naquele mosteiro, vão embora assustados, retrocedem do seu intento. Por quê? Porque o Senhor Todo-Poderoso é o protetor. Jesus presente na Eucaristia é o Senhor daquele lugar. Quantas vezes, em cada madrugada, em cada momento, Jesus Eucarístico tem sido erguido na sua casa. Jesus Eucarístico tem sido erguido ali no seu ambiente de trabalho. Jesus Eucarístico tem sido erguido em quantos leitos de hospital. Jesus Eucarístico tem sido erguido e quantos livramentos nós temos alcançado. Quantas graças nós temos, de quantos males o Senhor tem nos poupado, porque Jesus Eucarístico é continuamente erguido em cada altar, em cada Santa Missa. E eu poderia ficar aqui horas e horas partilhando com vocês quantos milagres acontecidos ao longo da história. Em Orvieto, Bolsena, também na Itália, o milagre ocorreu enquanto um padre chamado Pedro de Braga celebrava uma missa na cripta de Santa Cristina em Bolsena, e após a consagração da partícula, o padre e todos os presentes foram tomados pela surpresa de verem gotas de sangue caindo sobre o corporal. São tantos milagres. O milagre eucarístico de Santarém, em Portugal, que também tivemos a graça, a oportunidade de estar ali para adorar o Senhor. Então veja, são milagres, são evidências, até a ciência se inclina, se dobra, porque não há explicação. E se não há explicação, estamos diante de milagre. O Verbo se fez carne, Jesus presente na Eucaristia. E eu abri um parêntese aqui apenas para atestar
Essa presença real que para nós não precisava dos milagres, porque a palavra de Deus basta. A palavra de Deus nos basta, o ensinamento da igreja nos basta. Mas dito isso, então, eu volto. Por que muitas vezes as nossas comunhões não estão sendo tão frutuosas? Ou o que fazer para que possamos comungar, receber Jesus Eucarístico de maneira mais frutuosa? Já que o autor do livro hoje está dizendo que uma única comunhão é suficiente para transformar o maior pecador no maior santo. E muitas vezes não é o que nós percebemos em nós, embora comunguemos semanalmente, diariamente. São Pio X vai nos ajudar aqui a dizer, é preciso observar determinadas condições. Nós não podemos nos aproximar da Eucaristia de qualquer jeito, sob pena de estarmos incorrendo na nossa própria condenação. Não é? Quantas vezes nós escutamos isso? Mas não podemos ser preconceituosos. A Eucaristia, ela deve ser distribuída a todos. Filho, filha, a palavra diz que quem recebe o corpo e o sangue do Senhor sem reconhecer, sem distingui-lo, está recebendo a sua condenação. Então, nem de longe, não é um ato de misericórdia olhar para todas as pessoas e dizer, venham, venham todos, independente de qualquer coisa, não. Porque não foi isso que a igreja nos ensinou e não foi isso que a palavra de Deus então nos deixou atestado. É preciso ter as disposições necessárias para que essa comunhão seja de fato salvação na sua vida e não condenação. Misericórdia é alertar as pessoas sobre isso. É dizer, precisamos nos preparar para poder receber Jesus no Santíssimo Sacramento. E eu quero começar aqui pela quarta, São Pio coloca 4 necessidades, não é? 4 observações que nós precisamos fazer. Eu quero começar pela última que ele coloca, porque as outras já são bem mais faladas, mas essa última, São Pio X nos recorda a necessidade de nos prepararmos para receber Jesus. Quantas vezes a gente chega em cima da hora na igreja por causa de tantos afazeres, por causa de um trânsito. Então, já entramos agitados, agoniados. E quando sentamos no banco, não saudamos Jesus que está presente no Santíssimo Sacramento. E muitas vezes sentamos no banco e ainda nos distraímos com conversas paralelas. Pode prestar atenção na missa dominical. Quantas vezes é um burburinho. As pessoas estão no banco, estão dentro da igreja, um lugar de recolhimento, de silêncio. Onde a gente vai para falar com Deus. E a gente se distrai, esquece e começa a falar com quem está do lado, está do outro, está na frente, está atrás. Não é o momento. Nós chegamos ali, Nossa Senhora pede em Medjugorje. Cheguem, se preparem pelo menos 15 minutos antes da missa. Rezar, estar recolhido, consciente do passo que você vai dar. Vai começar o santo sacrifício do Senhor. Você vai participar, tomar parte no sacrifício, receber o corpo de Cristo. Conversar com Deus. Tudo isso que eu estou dizendo, gente, não é para que a gente esteja olhando o que o outro está fazendo, não. Desde o que eu falei, por exemplo, do zelo com a Eucaristia, não é para que você fique olhando o que o outro faz ou não faz, mas para que isso comece em você, porque a transformação começa em nós. Pode ser que naquela comunidade não exista ainda um zelo eucarístico, mas pode ser que venha a existir. Se uma pessoa daquela comunidade resolve zelar pela Eucaristia, que seja através de você. Comece você a ter zelo por essa presença. Comece, porque a verdade, ela faz o trabalho por si. Se você começa a testemunhar o amor à Eucaristia, se você começa a testemunhar o zelo para com Jesus Eucarístico, saiba, não para ser visto pelos outros, mas porque é amor. E o amor, ele grita. O amor grita. Saiba que todo o entorno, ele começa a sofrer aquela influência, sofrer no sentido positivo, aquela influência de uma alma que verdadeiramente ama o Senhor. Quando o Santo Cura d'Ars, ele é enviado para uma vila perdida no meio do nada, porque não davam nada por ele vai para um lugar tomado pelo pecado. Você lembra disso? Ele vai para um lugar assim, ao fim do mundo. É um lugar no meio do nada. É um lugar tomado pela devassidão, pelo pecado, pela prostituição. O que é que esse homem de Deus tem? O que é que esse homem de Deus faz? Que ele muda todo aquele contexto. Ele começa a rebanhar, ele começa a formar um povo santo. É a partir do testemunho dele. Um homem de oração e de sacrifício.
Um homem do confessionário. Ele começa a mudar toda aquela realidade local. Não precisa estar colocando o dedo no rosto de ninguém, mas a partir do testemunho dele, do amor que ele tem, ele começa a incendiar todos à sua volta. É o que está também no livro hoje. É assim que nós saímos de cada mesa da comunhão. Veja que bonito isso, gente. Como devo sair da santa mesa como um leão, respirando o fogo do amor divino, sendo um objeto de terror e assombro para as potências infernais. Mas por que tantas vezes nós saímos frios? Como chegamos, né? Então, eu fiz esse outro parêntese para dizer que nós não estamos. Isso tudo que Deus está falando para mim e para você que está aqui. Não é para que a gente aponte o dedo, não somos melhores do que ninguém. Mas Deus conta com o nosso testemunho de amor a Deus. E o mais Ele fará. O mais Ele fará. Se ao chegar na missa dominical, a partir dessa pregação, e você observar realmente quanto barulho, quantas conversas paralelas, que o silêncio comece em você. E às vezes são pequenos movimentos que a gente pode fazer, sabe? Se houver liberdade para isso, de repente chegar, né, no pároco ou quem estiver como responsável e dizer: será que a gente poderia 15 minutos antes da missa puxar um terço mariano? Pelo menos as pessoas estarão ali rezando. Não estarão entregues à tentação das fofocas, de falar quem chegou, quem não chegou, a roupa, se viu, se não viu, porque muitas vezes é o que acontece. O ideal seria, sim, esse clima, esse ambiente de silêncio, recolhimento, falar com Deus, mas às vezes até colocar um terço ali, para que pelo menos possamos conduzir as pessoas à oração e que por meio da Virgem Maria se preparem para a Santa Missa. Então, às vezes são pequenos movimentos. A gente não precisa falar mal, né, de ninguém, mas com testemunho, com pequenos movimentos, a gente vai mudando essa realidade e trazendo as pessoas à consciência, como um dia alguém também me trouxe, como alguém trouxe você à consciência, né? Aqui estamos na casa de Deus. No Evangelho, Jesus entra com um chicote e vai derrubando a mesa dos cambistas, né? Naquele episódio do templo. Por Jesus fala: vocês fizeram da casa do meu pai uma casa de comércio. A casa do meu pai é casa de oração. A casa de Deus é casa de oração. Então, preparar-se para a missa e render graças. Quantas vezes se recebe Jesus na Eucaristia, se volta, né? Se volta para o banco e já na volta a gente já se distraiu, já esquecemos daquela presença. Não, voltar para o banco, estar recolhido. Acabei de receber o corpo e o sangue de Jesus. Eu devo adorá-lo. Eu devo ficar nesta presença. Recebi uma mensagem agora pela manhã, que bonito, uma frase de São José Maria Escrivá. E ele diz: vai perseverantemente ao sacrário, fisicamente ou com o coração, para te sentires seguro, para te sentires sereno, mas também para te sentires amado e para amar. Eucaristia é Deus te amando. Quem está apaixonado gosta de ficar naquele abraço. Quem está apaixonado gosta de ficar envolto naquele abraço e queria parar o tempo, né? Os casais de namorados aí, com certeza já bateram aquele papo: eu queria ter uma máquina do tempo, para parar o tempo cada vez que eu estou com você. Porque o coração apaixonado quer permanecer com. E por que com a presença divina em nós nós nos distraímos dela tão prontamente? Isso é algo, gente, que requer um certo esforço. A princípio vai requerer um certo esforço, mas depois se torna habitual, isso se torna algo habitual em você. É render graça. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que a vida dela se passava sempre entre duas missas. Porque se ela participava de uma missa agora, então ela saía em ação de graças. E ela ficava em ação de graças até a metade, digamos, do dia. A outra metade era em preparação para a missa do dia seguinte, para a próxima missa. Você já pensou que a nossa vida também devia seguir esse ritmo da liturgia? A nossa vida entre uma missa e outra é uma ação de graças e uma preparação para a missa seguinte, para a Eucaristia seguinte. O quanto isso nos ajudaria na nossa caminhada de conversão e de fé. Então, a preparação e a ação de graças, né? Agradeça ao Senhor que hoje está vindo te recordar que é preciso preparar-se
para receber Jesus na Eucaristia. E que uma vez recebido, é preciso render graças por tamanha graça que Ele nos concede. Gente, uma outra necessidade que São Pio X nos coloca: devemos estar em estado de graça. Devemos estar em estado de graça, ou seja, não podemos estar em pecado mortal. Se você sabe que está em pecado, matéria grave, consentimento, não é? A consciência do pecado, livre consentimento, matéria grave, você sabe que está em pecado mortal, infringiu nos mandamentos do Senhor, é preciso confessar. Vou dar exemplo aqui: se eu perdi a missa dominical, não fui porque eu não quis ir. É dia de preceito, é mandamento do Senhor guardar os dias de preceito, guardar os domingos e os dias de festa. Se eu não fui à missa dominical, porque eu não quis ir. Porque eu troquei por outro programa, achei melhor ir para o jogo, achei melhor ir fazer outra coisa, estava com preguiça. Eu incorri numa falta grave, em pecado mortal. Eu não posso chegar no domingo seguinte e me aproximar da Eucaristia. Por quê? É uma das condições, isso é a igreja que nos ensina. É preciso estar em estado de graça. Eu preciso antes buscar a confissão sacramental. Pedir perdão ao Senhor por esta falta grave, para voltar então ao banquete eucarístico. Algo que se vê muito hoje, não é uma realidade triste, mas ao mesmo tempo muitos estão despertando disso, estão buscando regularizar a sua situação. As pessoas que não têm o sacramento do matrimônio, vivem juntas, mas não têm o sacramento do matrimônio. É preciso regularizar esta situação, para então poder confessar sacramentalmente, para poder então receber Jesus eucarístico. Isso é a igreja que nos diz, é a igreja que nos ensina. Então, estar em estado de graça, porque do contrário, filho, filha, a sua condição fica pior. Quem diz isso é o Senhor na palavra, quem diz isso é a própria palavra de Deus. Se nos aproximamos sem estarmos em estado de graça, essa comunhão ela não redunda em bem para nós. Ela vai nos deixar no estado ainda pior. Segundo lugar, é preciso ter uma intenção reta e piedosa. Quem acede à sagrada mesa não faça por costume, por vaidade, por razões humanas. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, tem a missa, né? O mês de maio, nós temos as noites marianas e não sei hoje como é, mas a minha época a gente tinha os noitários, que chama, se eu não me engano, e era cada dia, tinha uma semana que eram as escolas da cidade. E aí cada escola tinha a sua noite, e aí a escola ia em peso para aquela missa. Ia em peso para aquela missa. E a hora da comunhão, muitas pessoas que iam para a comunhão, porque afinal todo mundo, os alunos todos começavam a ir. E tinham aqueles que não queriam ficar no banco, ficavam com vergonha de só ele, só ela não ia, acabavam entrando também na comunhão, mas sem a disposição, sem reta intenção, ou seja, só por razões humanas. Porque ficou com vergonha de não ir, de ficar no banco. Quantas pessoas que até têm consciência que estão em pecado mortal, mas às vezes ali na missa fazem exatamente isso, porque ficam envergonhadas. O que é que vão pensar se eu não for comungar? E vão sem a reta intenção, é isso que São Pio X está dizendo, sem uma reta intenção e piedosa. Faz por costume, faz por vaidade, faz por razões humanas. Não é assim. Não é assim que nós devemos nos aproximar da Eucaristia. E em terceiro lugar, ele nos aponta ainda: embora seja sumamente conveniente que os que comungam todos os dias estejam livres de pecados veniais, não só os mortais, mas também os veniais, ao menos os completamente voluntários, nem sejam inclinados a eles, todavia, é suficiente que não tenham pecado mortal e o propósito de no futuro não mais pecar. Ou seja, o católico precisa ter a intenção de abandonar a vida de pecado, inclusive os mais leves. Aqueles pecados de estimação que nós chamamos tantas vezes. É preciso que o cristão católico ele tenda verdadeiramente à perfeição. Ele queira anular até mesmo ali as pequenas impurezas, porque nós não podemos desprezar nem mesmo os pecados veniais, os pecados mais leves, porque de pouco a pouco podemos cair no muito. Embora só o pecado mortal ele rompe esse relacionamento com Deus, o pecado venial não tem essa força, mas de pouco a pouco vai fazendo a gente esfriar na caridade.
Então é preciso também uma resolução de romper, até mesmo com as imperfeições. Olha o que a igreja está nos dizendo, para que nós possamos então comungar de maneira frutuosa, para que possamos sair da mesa eucarística aspergindo essas labaredas de fogo, o fogo do amor a Deus. Filhos, nós não podemos viver sem estarmos nutridos, do corpo e do sangue do Senhor. O Senhor não ficou presente no Santíssimo Sacramento para que fosse para nós uma opção, para nós cristãos católicos, não, mas é uma condição necessária no nosso caminho de busca de perfeição, de santidade. Ter uma vida em comunhão com o Senhor, presente na Eucaristia, receber Jesus. Que bonito nós temos aqui em nosso solo mártires da Eucaristia. Os mártires do Rio Grande do Norte, sacrificados, não é, na Santa Missa, e que dão a sua vida, gritando, bradando, viva Jesus no Santíssimo Sacramento. Mártires da Eucaristia. Ainda esses dias, uma irmã me mandava que há um fato extraordinário também acontecido aqui no Brasil, de uma senhora que por 60 anos se alimentou unicamente da Eucaristia. Em nosso Brasil merece honrosa menção a serva de Deus Floripes Dornelas de Jesus, conhecida como Lola, que morreu em 1999 na cidade de Rio Pomba, Minas Gerais, e ficou conhecida por viver cerca de 60 anos de sua vida alimentando-se apenas de Jesus sacramentado. 60 anos alimentando-se unicamente de Jesus sacramentado. É serva de Deus. É aqui no Brasil. Como negar? Como negar? Olha o tamanho desse mistério. 60 anos, essa mulher alimentou-se unicamente da Eucaristia. Gente, é o grande mistério do amor de Deus por nós. Jesus presente no Santíssimo Sacramento, a Eucaristia. E eu queria que nós pudéssemos pedir a essa altura do nosso retiro quaresmal um coração apaixonado por Jesus Eucarístico. São Padre Pio diz: o Senhor desce do céu à terra todos os dias. E não é para ficar numa âmbula fria, é para vir ao seu coração. Nós podemos muitas vezes dizer: não temos tempo para a comunhão diária. Mais uma vez, eu estou dizendo isso porque eu amo você. Mas muitas vezes quando dizemos assim, não tenho tempo para a comunhão diária, na verdade o que nós não temos ainda é o amor devido. Tem pessoas que de fato, elas não conseguem, e Deus o sabe, né? Elas não vão conseguir colocar ali na dinâmica do seu dia. Sobretudo lugares onde há poucas, né, opções de horário de Santa Missa, o que não é o caso aqui em Fortaleza. A gente tem missa desde, eu acho que 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, até 7, 8 horas da noite, o dia inteiro. Mas nem todos os lugares são assim, onde quando se tem missa e são horários que não dá, existem realidades e realidades. Não é? Mas quantas vezes, por exemplo, a gente vai conseguir tempo todos os dias para uma academia? A gente vai conseguir tempo todos os dias para parar, até mesmo para fazer as nossas refeições. A gente vai conseguir tempo para as necessidades básicas do nosso corpo, dormir. Esquecemos que a Eucaristia é uma necessidade salutar da nossa alma. É muito belo esse processo, sabe, de fome, de sede do Senhor. Como é belo viver esse processo. E um dos livros, os primeiros livros que eu li, não é? Quando tive esse encontro com Jesus, eu agradeço até hoje por ter me encontrado com este tesouro que foi o livro Jesus, Nosso Amor Eucarístico. Que fala do amor dos santos à Eucaristia. Que os santos eram capazes de andar sobre brasas para receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Que de fato reconheciam ali o maior tesouro, o Deus que se fez carne está no meio de nós. E quantas vezes nós vamos dar atenção a tantas coisas numa missa, não é? Vamos dar atenção à música, vamos investir em tantas coisas, mas esquecemos que é o centro, é Jesus Eucarístico.
Estejamos vigilantes, porque o ataque é a Eucaristia. Nós vamos precisar, a tentação será essa, não é? Porque a Eucaristia é aquilo que nos distingue. Como eu falei, só a Igreja Católica traz Deus, o céu à terra. E ela vai ser pressionada então a abrir mão daquilo que a distingue de todas as outras denominações, para que possa surgir essa religião única. E fazer da Eucaristia não mais do que um símbolo. Mas Jesus, na sua palavra, não disse que é um símbolo. Ele disse que é carne. Ele disse que é sangue. Ele disse que é verdadeiramente comida. Ele disse que está verdadeiramente presente. Outro dia, numa conversa, não é? Entre um cristão católico e uma pessoa de uma outra denominação. E ela perguntava para o cristão católico, ela dizia: é verdade que vocês acreditam que o Deus de vocês está presente naquela partícula? E o cristão católico dizia: sim, Deus está presente na Eucaristia. E ela dizia: eu não posso acreditar. Porque se eu tivesse a convicção, a fé, de que o meu Deus está presente ali, eu jamais me aproximaria dele da maneira como vocês se aproximam. Eu jamais o daria às almas, como se fosse um biscoito sendo retirado de um pacote. Eu jamais me comportaria na presença dele da maneira como eu vejo vocês se comportarem. Eu não posso acreditar que Deus está ali a partir do comportamento e do testemunho de vocês. Gente, isso é um tapa na nossa cara. E como me corrigiu ontem, eu esqueci quem foi o que me fez essa correção. Com luvas de pelica. Ontem eu aprendi uma coisa nova. É luvas de pelica. Estava falando errado. Isso é para nós examinarmos a nossa consciência. Para nós examinarmos a nossa consciência como eu, não o outro, mas como eu tenho me aproximado da Eucaristia. Como eu tenho me relacionado com Jesus Eucarístico. Como eu tenho adorado o Senhor. Que lugar que Ele tem na minha vida. Numa das audiências, o Papa Bento XVI, certa vez, exortou. Ele ficava preocupado porque vinham muitos ao Vaticano e muitos ali que não tinham sequer fé. Muitos estavam ali turistando, estavam ali por curiosidade. E quando chegava o momento da comunhão, estavam passando por ali e entravam na fila. Gente, olha, comunhões sacrílegas. E ele dizia: quantas vezes pessoas pegam essas partículas e colocam no bolso, na bolsa. Eu e você, isso aí, eu e você, nós precisamos estar atentos em cada Santa Missa. Nós precisamos ser guardas de Jesus. Isso não é permitido ser feito. A comunhão, se você recebe a comunhão ali diante do ministro, do sacerdote, ela deve ser feita imediatamente. Ninguém sai com a partícula levando não sei para onde, para o banco, para cá. Não, isso não pode acontecer. A comunhão tem que se realizar ali na frente do ministro, do sacerdote. Ela tem que ser feita imediatamente. E nós precisamos sim estar ali porque amamos como guardas de Jesus. Estar atentos. Estar atentos para que não roubem Jesus. Para levá-los para rituais satânicos, para tantas coisas terríveis. Oferecer o nosso coração todos os dias ao Senhor. Ah, como é bonito. Essa experiência de um coração apaixonado, que conta as horas, os segundos, para poder no dia seguinte encontrar o Senhor presente no Santíssimo Sacramento. Hoje, na história da salvação, nós estamos ali com Moisés no Monte Sinai. É a antiga aliança. É a aliança de Deus com o seu povo. Aquela aliança que começou lá com Noé. Lá em Noé, você lembra? O dilúvio. E Deus pela primeira vez sela uma aliança com o seu povo. Uma aliança que vem sendo aperfeiçoada. Passa por Abraão, passa por Jacó, passa por Isaac. E essa aliança então, selada ali no Monte Sinai, Deus entrega as tábuas da lei, os mandamentos. E ela é selada mediante o sacrifício do cordeiro. Aquele sangue é aspergido. E o povo se compromete, né? O Senhor diz, há uma aliança entre Deus e o seu povo. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus.
O povo se compromete a obedecer tudo o que o Senhor falou, todos os seus mandamentos, e Deus, de sua parte, então, protegerá o seu povo, proverá as suas necessidades, uma aliança que nós sabemos será quantas vezes rompida da parte do povo, da parte de Deus jamais. E nós nos encontramos então com Jesus, que vem selar a nova e eterna aliança, no seu sangue. A lei não mais escritas em tábuas de pedra, mas agora escritas no coração do homem. Selada com o sacrifício do próprio Jesus, o Cordeiro Imaculado e sem mancha. Não mais com o sangue de bodes, de cabritos, de cordeiros, mas com o sangue do próprio Jesus, do próprio Deus. É o sangue da nova e eterna aliança. Vamos render graças ao Senhor. Vamos render graças ao Senhor por tamanha prova de amor. Eu quero repetir essa frase de São José Maria Escrivá. Cada vez que vamos ao sacrário, vamos para recobrar a paz, vamos para serenar, mas vamos também, sobretudo, para nos deixar amar pelo Senhor e para prová-lo também, o nosso amor por Ele. Jesus é muito delicado. Jesus, ele vai saber recompensar cada detalhe. A gente pensa que o Senhor não vê os detalhes, mas Ele vê. Talvez eu esteja falando com aquela pessoa que está enferma em cima de uma cama e você está derramando lágrimas porque você tinha este santo hábito piedoso de ir à missa todos os dias e hoje você já não pode. Mas você não faz ideia do quanto o seu sacrifício hoje, Jesus está vendo. E Ele sabe que você não está ali na igreja mais próxima. Não é porque você não quer, mas hoje por causa de uma impossibilidade. Quantos também que por causa dos trabalhos cotidianos até queriam, gostariam tanto de fazer a experiência da comunhão diária, mas não conseguem, não podem e sofrem com isso. E olha, Jesus acolhe essa dor do teu coração. É o que nós falávamos outrora, é o desejo. Aqui no Instituto nós temos essa graça, a missa diária. E os nossos leigos são convidados a fazer a mesma experiência. A Eucaristia é o centro da nossa vida e da nossa vocação, do nosso dia. E uma das leigas do nosso instituto chorava certa vez, porque ela queria ir à missa todos os dias, mas ela não podia, por causa da sua realidade familiar. Graças a Deus, muitos filhos, e os afazeres de casa não permitiam. E ela chorava me dizendo isso. E eu disse para ela, olha, para o Senhor é como se você fosse todos os dias. Porque Ele vê que você chega a sofrer, porque queria encontrá-lo e não pode. O que nós não podemos nos acostumar. Se eu não posso receber Jesus todos os dias, o meu coração precisa doer por isso. Porque quando nós estamos apaixonados, o que é que a gente quer? Nós queremos viver a experiência diária com aquele que nós amamos. E quando nós não podemos, por alguma razão, estamos afastados, o que é que acontece com o nosso coração? Ele sofre. Ele sofre.